Sykes-Picot, Sykes era o chanceler britânico, Picot era o chanceler francês, eles fazem um acordo que eles dividem o Oriente Médio, né? Então, a Síria vai ser francesa, o Iraque vai ser britânico, a Palestina vai ser britânica, e assim vai, não é? Uhum. Então, eles dividem entre si. E a Palestina passa a estar controlada pelo mandato britânico. E os britânicos estão aliados ao sionismo. O que acontece em 1917 de importante? O Reino Unido manda uma carta ao Barão de Rothschild dizendo que, terminada a guerra, a Grã-Bretanha apoiaria a criação de um lar nacional judaico na Palestina. Apoiaria o projeto sionista. O Estado de Israel, eles iriam... Ainda não se falava em Estado de Israel, mas acenava para o apoio do projeto sionista. Isso é uma mudança fundamental, porque a Grã-Bretanha foi a potência colonial da Palestina de 1918 a 1948, por 30 anos. Mas nesses 30 anos, o sionismo se fortalece muito, porque o Império Britânico, embora tivesse contradições com o sionismo, claro, porque os sionistas estão sob o Império Britânico, então eles também vão ter contradições com o Império Britânico, mas, na essência, o Império Britânico favorece o projeto sionista e enfraquece, reprime os palestinos. Então, isto é o que prepara, historicamente, a criação do Estado de Israel. Pois bem, nos anos 30, como você já salientou, surge, em 1933, o Hitler chega ao poder na Alemanha. Você acha que os sionistas viram isso com maus olhos? Não. Não. Tem pergunta disso aqui na live, aqui, o pessoal está perguntando se os sionistas financiaram o Holocausto. Não, os sionistas não financiaram o Holocausto, isso não há nenhum registro disso, mas os sionistas... Até porque eu vou te falar, por pior que sejam as intenções, eu acho que nenhum ser humano plausível, o ser humano em si, patrocinaria o que aconteceu ali. Tenho minhas dúvidas, hein, Robertinho? Só um monstro, mano. Porque o que está acontecendo na faixa de Gaza não é muito diferente do que a gente viu na Alemanha. Essa morte em escala industrial de crianças, eu nunca vi isso. Você falou sobre um fascismo que acontece ali, e eu estou esperando um momento para você me explicar exatamente o que acontece lá. Pois bem, vamos ver ainda esses aspectos históricos. Por isso que eu estou esperando. Quando a gente vai chegar na hora, você vai me explicar o que acontece ali. Então vamos lá. Então, o que acontece? O sionismo, como eu já disse, ele nunca foi inimigo do antissemitismo. Porque o antissemitismo alimentava o sionismo. Há passagens históricas, inclusive registrados nos diários de Herzl, em que ele relata encontros dele com o ministro do interior da Rússia pré-revolucionária, que era um ministro que organizava os pogroms contra os judeus. Nos diários de Herzl, ele relata encontros com esse ministro do interior russo, em que ele dizia, vem cá, ao invés de fazer os pogroms, de maltratar os judeus, de reprimi-los e até de matá-los, por que você não pega esses judeus e expulsa para a Palestina? Herzl tinha boa relação com o ministro do interior russo. O ministro do interior russo elogiou publicamente Herzl, afirmando que o sionismo podia ser uma boa saída para a questão judaica, permitindo à Rússia expulsar os judeus para a Palestina. Então, veja como o antissemitismo... Eles enxergavam como empurrar a poeira para debaixo do tapete. A gente vai colocar eles ali, a gente vai ver. Do ponto de vista russo, sim. Né? Tipo assim, olha aqui. Mas do ponto de vista do sionismo era um achado o antissemitismo, porque se os judeus pudessem viver assimilados e bem integrados à sociedade russa, que é o que a Revolução Russa garante depois de 1917... Como é que ele ia alimentar o projeto sionista? Ele só podia alimentar o projeto sionista se os judeus não estivessem bem na Europa e em outras regiões. Se os judeus estivessem dispostos a emigrar para a Palestina, um lugar economicamente mais atrasado, mais difícil, hostil, diferente. Pouca produção de terra ali, claro. Até pouco produtiva. Então ele precisava da repressão aos judeus. Ele precisava do antissemitismo. Ele diz isso nos diários dele, ele não esconde isso. Quando emerge o Hitler é o suprassumo do antissemitismo, não é isso? Do ódio ao judeu. Nada houve. Sim, né? O Holocausto é a prova disso. Quando surge o Hitler, você acha que os sionistas
entraram em choque contra o Hitler? Não. A Federação Sionista da Alemanha era muito poderosa. Muito poderosa. Ela se recusa a apoiar esforços que impedissem a ascensão do nazismo. Mais do que isso, em 1933, com Hitler já no governo, a Federação Sionista da Alemanha assina o Acordo de Havará. Havará é uma palavra em hebraico para transferência. Esse Acordo de Havará teve vigência de 1933 a 1938. Assinado, repito, entre a Federação Sionista da Alemanha e o governo Hitler. Por esse acordo, os judeus poderiam sair da Alemanha, desde que fossem à Palestina, levando consigo seus ativos financeiros, desde que pagassem um imposto de 25%, e desde que esses ativos financeiros fossem utilizados para adquirir mercadorias da Alemanha nazista. Cerca de 60 mil judeus saem da Alemanha para a Palestina, levando seus ativos financeiros. Evidentemente que nós estamos falando principalmente da elite financeira judaica que tinha esses ativos financeiros. Esse é o acordo dos sionistas com Hitler. Os que não saíram morreram e foram roubados. Exatamente. Os que não saíram. Claro, o sionismo conta... Não foi uma forma de proteger os judeus de Hitler? Quais judeus? Se a maioria dos judeus ficou na Alemanha e foi morta. Os sionistas dizem isso. Não, foi uma manobra inteligente para poder salvar alguns judeus. Manobra inteligente teria sido usar os recursos judaicos e a influência dos aliados do sionismo para enfrentar Hitler, para impedir a consolidação do regime nazista. Isso nunca foi feito. Houve uma votação no Congresso, na Organização Sionista Mundial, em 1936, em que foi apresentada uma resolução para considerar o nazismo um inimigo do movimento sionista, e essa resolução foi derrotada. Foi derrotada. Houve relação entre os sionistas, não todos os sionistas, mas grupos sionistas muito relevantes, houve relação desses grupos com o nazismo. Porque o objetivo do sionismo não era enfrentar o antissemitismo nem o nazismo. O objetivo era aproveitar aquela situação para reforçar o projeto sionista. Quer ver uma outra ironia, Rodrigo, dessa história toda? Em 1935, Hitler aprova as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg institucionalizam o antissemitismo. O mundo inteiro decreta boicote contra a Alemanha por conta das leis de Nuremberg. E quem é que estava furando o boicote contra a Alemanha? Sionistas. Os próprios sionistas que fizeram o acordo Havará e que utilizavam os ativos financeiros que puderam ser levados à Palestina para adquirir mercadorias da Alemanha, que estava sob boicote por conta do seu antissemitismo. Mas isso é apenas um exemplo, numa extensa lista de atividades colaboracionistas entre o sionismo e o nazismo. Quando é rompido o acordo de Havará? Quem rompe? A hora que eles percebem que Hitler estava disposto a fazer até com eles. Porque quem rompe Havará é Hitler. Porque Hitler muda sua política para a questão judaica em 1938. A política de Hitler para a questão judaica teve 3 etapas. Uma etapa foi de limpeza étnica, expulsar os judeus da Alemanha e dos territórios ocupados pela Alemanha. Essa foi uma etapa. Foi até 1938. Em 1938 ocorre... Mas nem era expulsar, era exterminar, não? Não, ainda não. Era limpeza étnica. Tá. Em 1938 ocorre um episódio importante que é a Kristallnacht, a Noite dos Cristais. Nesse momento Hitler muda sua política em relação aos judeus. Passa a ser de aprisionar e utilizar os judeus como mão de obra escrava. Os judeus e outras minorias. Sim. Então, os judeus tinham que ser desapropriados de todos os seus ativos, de todas as suas propriedades. Esses ativos e propriedades seriam confiscados pelo Estado alemão para poder financiar o esforço de guerra, de uma guerra que já se avizinhava. E os judeus deveriam ser trancafiados em campos de concentração, junto com outras minorias, para trabalhar como mão de obra para o regime nazista. Tanto é assim que os campos de concentração, qual é o dizer que todos os campos de concentração tinham nos seus pórticos? Só o trabalho liberta.
Todos os campos de concentração tinham isso. Eram campos de escravização de milhões de pessoas. O grupo principal eram os judeus, mas não eram apenas os judeus que iam para os campos de concentração. Hitler muda de novo sua política para a questão judaica em janeiro de 1942, quando ocorre a Conferência de Wannsee. Na Conferência de Wannsee, uma conferência secreta realizada dentro da Alemanha, a alta oficialidade nazista decide encaminhar a solução final. O que é a solução final? A liquidação das populações dos campos de concentração, entre eles, evidentemente, os judeus. Extermínio. Aí começa o extermínio. Em janeiro de 1942 começa o extermínio. Então são as 3 etapas da política de Hitler em relação à questão judaica. Na primeira etapa, nós tivemos esse acordo da Federação Sionista da Alemanha com Hitler. Mas atenção, na segunda etapa também houve tentativa de acordos do sionismo com Hitler. Um grupo, o grupo Lehi, era liderado por um sujeito chamado Abraham Stern. Abraham Stern tinha como seu braço direito um outro sujeito chamado Yitzhak Shamir. Vocês já ouviram falar de Yitzhak Shamir? Ele foi primeiro-ministro de Israel de 1983 a 1984 e depois de 1987 a 1993. Yitzhak Shamir era o chefe militar do grupo Lehi. Yitzhak Shamir é responsável por uma milícia, a milícia Lehi, que massacrou palestinos, aldeias palestinas. E Yitzhak Shamir também é o principal, ou um dos principais construtores do Mossad, o Serviço Secreto de Israel. Pois bem, esse grupo Lehi, em 1941, enviou uma carta a Hitler, propondo um acordo. Qual era o acordo? Se Hitler expulsasse os judeus da Alemanha e dos territórios ocupados, incluindo os judeus que estavam nos campos de concentração, para a Palestina, se Hitler se dispusesse a apoiar o surgimento de um Estado judeu depois da guerra, o grupo Lehi lutaria ao lado da Alemanha contra os britânicos e demais forças aliadas que estavam enfrentando os nazistas na África. O que Hitler falou desse acordo? Nunca respondeu. Mas respondeu? Nunca respondeu. Não teria uma visão, vamos pensar assim, eu estou fazendo um pouco de advogado do diabo aqui, de com isso salvar as pessoas que estavam ali? Salvar com os esse judeus? acordo dos judeus? Porque manda eles pra cá e eu te ajudo. É tipo uma troca de prisioneiro de guerra. Eu tô assustado, eu acho que igual o Robertinho, assim, é muito cruel isso. Você entende? É porque eu tô tentando achar nas pessoas que fizeram isso alguma boa fé, alguma alma. Veja, como é que foi possível libertar o mundo das condições que o nazismo impôs a vários povos? Foi um confronto direto ali, né? Houve algum acordo que concorda com isso, você tem que lutar contra isso. Foi algum acordo que tornou isso possível? Não. O nazismo teve que ser esmagado. Sim. E somente com o nazismo esmagado, os judeus puderam ser libertados dos campos de concentração. Uhum. Eu sei disso, você sabe disso, o Rodrigo sabe disso, nossa audiência sabe disso. E as lideranças sionistas não sabiam disso nos anos 40? Nós não estamos falando de 1935, 36, 37. Nós estamos falando em 1942, sim, quando a máquina de guerra do nazismo já tinha ocupado toda a Europa Ocidental, quando a máquina de guerra do nazismo já tinha estabelecido campos de concentração e quando o nazismo já exterminava os judeus. Tanto é que Hitler nem responde à carta do grupo Lehi. Nem responde à carta do grupo Lehi. Somente com a solução final é que o sionismo majoritariamente passaria a enfrentar o nazismo. De fato, grupos sionistas lutam ao lado dos judeus comunistas e de outras frações no gueto de Varsóvia, por exemplo, contra os nazistas, não é? É nesse momento também que outras milícias, ou que as 3 milícias sionistas declaram combater o nazismo, mas só depois da solução final. Há uma lista repleta. Eu até digo, vou contar uma coisa em primeira mão. O meu próximo livro é exatamente sobre as relações entre o sionismo, o nazismo, a África do Sul, do apartheid e a extrema-direita no mundo. Meu próximo livro é sobre isso. Sobre como o sionismo é uma alma mater, é uma estrutura da extrema-direita mundial.
Falando de livro aqui, só pra gente, antes da gente continuar falando de livro, tem o link desse livro aqui pra galera? Tem. O link do livro do Breno Altman tá na descrição aí. Quem quiser adquirir, Contra o Sionismo, tá aí o link pra você comprar. É porque, cara, de verdade, eu já até olhei aqui pra ver se além do jornalismo, qual que mais tem de embasamento, porque é um conhecimento histórico incrível. Ô, Breno, por mais que os sionistas tentaram se proteger aí nesses anos aí de 35 até 40, tirar o dinheiro deles da Alemanha, ainda ficou muita fortuna ali, né? Claro. O Hitler se apropriou de empresas que são gigantes hoje. BASF, Porsche, né? Pegou muita grana várias, ainda. Pegou várias. Muita grana, pegou grana, claro. O próprio patrimônio pessoal de cada um, ouro, enfim. Porque a partir de 38, as portas se fecharam para o Acordo de Havará. Quando Hitler muda a política para a questão judaica e expropria os ativos. Eu tenho a impressão dos sionistas querendo salvar o seu povo, falando vem pra cá, e judeus falando, não, isso não vai acontecer, eu vou continuar aqui. Veja... Não é fácil você mudar de lugar assim, veja, sabe? Não... Esse pode ter até sido o discurso parcial que foi utilizado, mas aí a gente vai pesquisar fontes primárias e a gente vai ver uma coisa curiosa. Uma entrevista de Ben Gurion, que era da ala moderada do sionismo, a uma rádio britânica, em que ele falou assim: se eu tivesse que escolher entre salvar todas as crianças judias da Alemanha, com a deportação delas para o Reino Unido, ou salvar metade, levando essa metade para a Palestina, a minha opção seria a segunda. Moderado. Esse é o moderado. Onde estava o centro do interesse do sionismo? Em salvar os judeus do nazismo? Não era isso. O sionismo não combateu majoritariamente o nazismo, a não ser depois da solução final. O sionismo nunca se integrou à resistência antinazista. Há uma troca farta de elogios mútuos entre os nazistas e os sionistas até 38. E há muitas... Eu estou aqui citando Havará, a carta do Grupo Lehi, e a lista é extensa, Rodrigo. Eu não vou aqui fazer spoiler do meu livro e contar todos os casos, porque ninguém compra o livro. Sim, cara, eu tô indignado. Eu vou te dizer que eu levantei nas minhas pesquisas nos últimos meses, que foi eu levantei pelo menos 44 casos de colaboração entre o sionismo e o nazismo. Por que esses documentos não estão expostos? Porque o lobby sionista no mundo tem um amplo controle sobre universidades, meios de comunicação, indústria cinematográfica, não é? Mas o que é poder econômico? Cara, vocês têm aqui a coragem e a gentileza de me convidar. Mas muitos canais, muitos podcasts, muitas emissoras de televisão, muitos jornais, não. Lembremos sempre que o peso que o lobby sionista tem sobre a comunicação. Por que a gente liga emissoras importantes como a TV Globo? A única exceção no Brasil é a TV Bandeirantes, a Band, né? Mas você liga a Globo, você só tem dois pontos de vista, né? Um ponto de vista pró-Israel e um ponto de vista crítico à Palestina e seus aliados. Você só tem um ponto de vista pró-Israel, né? Então há uma vedação dessas informações. Há um controle de narrativa que agora, por causa das redes sociais, por conta da internet, por conta do esfacelamento da imagem do Estado de Israel, agora a gente começa a conhecer uma informação histórica diferente. E nessa pesquisa sua, você levantou todos esses documentos. Levantei tudo. Seu livro vai ter tudo, assim, eu levantei mostrando tudo que eu posso. A minha lógica não é fazer um livro enorme, trabalho jornalístico e que ninguém vai ler. Eu gosto de fazer livros assim, livros breves, que as pessoas podem ter informações sérias, base histórica, mas que possa ser lido por muita gente. Mas o que é um desses pontos? Você lê numa viagem aqui, né? Vai pra... O que é um desses pontos, assim? Você não vai falar sobre o livro, mas eu vou te dar uma dica aqui já. De um cara que é um sucesso. Todo livro dele, por exemplo, vira um best-seller.
E como que ele conseguiu fazer isso? Ele fala várias coisas que tem no livro e ele já mediu isso. Isso não dá nem 30% do livro, mas desperta para as pessoas parte do conhecimento e elas querem buscar o resto. Então você pode contar um pouquinho aqui do que tem, alguma coisa que aconteceu, só pra gente entender. Eu já tô contando, você vê só. Que são coisas que você tá falando. Então, acordo Havará é o caso mais conhecido. Mano, a gente fica louco a carta do grupo Lerry é um outro episódio. São episódios que vão demonstrando as negociações que não são com o nazismo, mas são com o Império Russo pré-revolucionário, com os acordos de Theodor Herzl, as conversações de Theodor Herzl com o ministro do interior russo. Ou seja, a lógica do sionismo não é de confrontação ao antissemitismo. Quais eram os judeus que confrontaram o antissemitismo? Os judeus comunistas, os judeus antisionistas. Esses confrontaram no campo de batalha, na resistência francesa, na resistência italiana, na resistência polonesa. Esses confrontaram o nazismo. Eu perdi 2 tias-avós na resistência armada contra o nazismo na Bielorrússia. Eram avós polonesas que não vieram para o Brasil com a minha avó, porque estavam combatendo o nazismo. Os judeus comunistas lutaram, né? Essas minhas 2 tias-avós, elas foram para a Bielorrússia para lutar na guerrilha soviética contra os nazistas. Uma morreu enterrada viva e a outra morreu fuzilada. Foi presa e foi fuzilada na Bielorrússia. Esses são judeus que enfrentaram o nazismo. Esses combateram o nazismo. Não os sionistas. Os sionistas, eu sou muito rigoroso com a verdade histórica. Depois de 1941, com a solução final, você começou a ter alguns grupos sionistas que participaram da resistência. O caso mais conhecido é o do gueto de Varsóvia, onde, de fato, você teve a chamada esquerda sionista participando lado a lado com os judeus comunistas da luta contra o nazismo. Mas isso foi só depois de 1941, quando o nazismo já vivia seu auge próximo, já vivia seu apogeu. Né? A gente mostra da face do terror do que era, né? Claro. Você já não tinha mais como ser simpatizante. Então, o sionismo, e por que ele não tinha dificuldade de lidar com o nazismo? Por que ele não tinha dificuldade de lidar com o antissemitismo? Aí tem uma passagem nos diários de Herzl que é muito curiosa. Ele diz assim: agora eu entendo melhor o antissemitismo. Nós não devemos nos confrontar contra o antissemitismo. Nós devemos compreender o antissemitismo como um fenômeno pelo qual os grupos europeus dominantes defendem os direitos da sua raça. Nós também temos que saber fazer isso. Usar como uma ferramenta. Claro. Não combater. Nunca o sionismo... Não combater. Veja, não é sobre antissemitismo o sionismo. O sionismo é sobre um projeto racista e colonial da burguesia judaica. É sobre isso o sionismo. Agora, o sionismo se apropriou da perseguição aos judeus como narrativa, como álibi. Especialmente depois da Segunda Guerra. A gente vê isso até hoje. Quando você pega qualquer situação de Israel até hoje, eles mostram algumas coisas do Holocausto, por exemplo, porque sabe que isso vai causar uma sensibilidade, uma comoção, talvez mundial, em proteção aos judeus que foram perseguidos. E, simbolicamente ou não, verdadeiramente... Claro, existe um medo de se repetir. Esse verdadeiramente, quando a gente fala de judeus, a gente pensa que Israel é realmente a terra deles. E aí você vai instintivamente pensar, vamos proteger Israel contra qualquer um. Claro, é isso, porque o sionismo se apropria da narrativa do Holocausto. O Holocausto foi essencial para a criação do Estado de Israel. O projeto sionista é legitimado pelo Holocausto, porque se cria uma comoção no planeta de que os judeus tinham direito a uma reparação histórica. Sim, então, é sensato. Claro, é sensato. O insensato é essa reparação ser na Palestina, porque que diabos os palestinos tinham a ver com a perseguição contra os judeus, né? É irônica, assim, se a gente quiser fazer uma... Deveria ser na Alemanha, você fala, assim, por exemplo. Por que não foi criado o Estado de Israel na Alemanha, vamos dizer, na Baviera, com o direito do Estado de Israel a aniquilar até 6 milhões de alemães? Isso é reparação histórica, não é? Ou seja,
contra quem provocou dor aos judeus. Os palestinos não têm nada a ver com isso. Tem um poeta palestino que uma vez escreveu que o problema dos palestinos é serem as vítimas das vítimas, né? Eles não têm nada a ver com essa história. Pesado, hein? Eles não têm nada a ver com essa história. Zero. O que os palestinos têm a ver com a perseguição dos nazistas aos judeus? O que os palestinos têm a ver com o Holocausto? Isso não tem um pouco de contexto religioso? Claro, como eu expliquei, você tem essa conexão entre o sionismo e a religião. Eu falo entre claro, palestinos. você tem esse contexto. A religião ela foi utilizada pelo sionismo para criar um amálgama, assim como o Holocausto foi usado. Então, há uma indústria do Holocausto. Eu recomendo a leitura do livro de um judeu norte-americano, um grande cientista político, Norman Finkelstein. Ele escreveu um livro chamado A Indústria do Holocausto. E ele demonstra como que o lobby sionista e seus aliados foram construindo, foram realizando essa apropriação do Holocausto para a causa sionista. De tal maneira que o sionismo pudesse se beneficiar da perseguição horrenda que o nazismo realiza contra os judeus. Então são filmes, são peças de teatro, são livros, para criar esta lógica, essa dupla lógica. Uma lógica, os judeus têm o direito à reparação histórica, e essa reparação histórica, quem é o titular dessa reparação histórica é o Estado de Israel. Porque o Estado de Israel é o Estado judaico. Então essa é uma lógica. Segunda lógica, os crimes eventualmente cometidos pelo sionismo, ou todos os atos cometidos pelo sionismo, estão justificados pelo sofrimento que os judeus enfrentaram na Alemanha. Você não tem medo de tirar a responsabilidade de Hitler e colocar no sionismo, não? Ao contrário, eu não estou tirando a responsabilidade do Hitler. Muito ao contrário. O Hitler é responsável direto e único do Holocausto judaico. O que eu digo é que o sionismo nunca quis enfrentar o Hitler. Quem tira a responsabilidade de Hitler sobre o Holocausto judaico é o sionismo. Vocês estão lembrados de um discurso recente do Netanyahu onde ele disse isso? Não. Ele disse que a responsabilidade pelo Holocausto não tinha sido de Hitler, tinha sido dos palestinos que teriam convencido Hitler a fazer o Holocausto. Ele disse isso em público. Repetindo. O sionismo tira a responsabilidade de Hitler sobre o Holocausto. O sionismo teve relações com Hitler. Jamais os judeus comunistas, os judeus antisionistas, esses não. Esses lutaram contra Hitler desde o primeiro momento, desde antes da ascensão de Hitler. É porque o que a gente vê e o que o Cabeleira falou para mim é talvez o momento mais importante a ser lembrado. É que para quem tem um contexto histórico, igual você que estuda isso, que sua família viveu tudo isso, entende as relações e as percepções e os porquês de cada ação, é uma realidade muito diferente do que todo mundo viu, que é o Hitler, acabando com a raça por puro egoísmo, por pura falta de humanidade numa pessoa. Isso é indiscutível. Isso é o Hitler, isso é o que ele fez. E a gente associar qualquer outro fator a uma ação dessa no mínimo, arriscado. Sabe, quando você fala assim que existem grupos que, de certa forma, hoje, pessoas que eram judeus, que de certa forma se ausentaram, porque não é o barulho dos bravos, é o silêncio dos potentes, claro, que é o grande problema. E foi isso que aconteceu, então. As pessoas que tinham mais força se silenciando, ao invés de se movimentarem. Olha, no caso dos sionistas, naquela época, eu vou te dizer que é mais do que silêncio. É um processo predador. Vocês se aproveitaram. Porque, efetivamente, o movimento de Hitler de perseguição aos judeus alimentou o sionismo. Então, aberta antes da solução final, ou pelo menos antes de 1938, quando os judeus são frontalmente atacados, o fato é que o sionismo havia se beneficiado do antissemitismo na Europa e é beneficiado por Hitler. Por quê? Porque Hitler, ao perseguir os judeus, gerava uma massa crítica que iria emigrar para a Palestina.
É isso que ocorre. Com problemas, com contradições, mas é isto que ocorre. Então, isso arrefece muito o que você chamou de silêncio, e eu chamo de cumplicidade aberta. Isso arrefece qualquer disposição do sionismo em enfrentar o nazismo. Porque o nazismo não estava batendo de frente contra o sionismo. Pelo menos até 1938. O nazismo estava batendo de frente contra o judaísmo. E a articulação cerebral, a articulação discursiva que o nazismo fazia era entre o judaísmo e o comunismo. Lembremos que Hitler sempre tratava o comunismo como o judaísmo, o bolchevismo judaico. Os judeus bolcheviques, o bolchevismo é judaico, o judaico bolchevismo. Era o maior inimigo dele. Por que Hitler fazia isso? Porque, como eu disse antes, o sionismo é apenas uma corrente ideológica do judaísmo, não é isso? E era corrente minoritária, também não disse isso? Sim. Até os anos 40. Quem era a corrente majoritária entre os judeus seculares? Era o marxismo. O marxismo era a corrente majoritária entre os judeus seculares. Por quê? Porque os judeus eram muito perseguidos, eram muito oprimidos na Europa, e foi normal aos judeus se juntarem às forças revolucionárias contra os impérios que os oprimiam. Então os judeus foram se associando aos movimentos socialistas e revolucionários daquela época para enfrentar o Império Tsarista, para enfrentar outros estados que os oprimiam. Vários judeus participam dos processos revolucionários. Quer ver uma curiosidade? Quando ocorre a Revolução Russa em 1917, a Revolução Russa foi dirigida pelo Partido Bolchevique, como todos sabemos. O comando do Partido Bolchevique era exercido por uma instância chamada Birô Político, Politbirô. Esse Birô Político, na Revolução, tinha 7 membros. 7 membros. Dos 7, 4 eram judeus. Embora a população judaica na Rússia fosse de apenas 5%, 4,97%, segundo o censo demográfico da Rússia de 1897. 4 dos 7 integrantes do Politburo eram judeus. Trotsky não se chamava Trotsky. Trotsky era o nome de guerra dele, era o nome que ele usava para fugir da polícia. O nome verdadeiro de Trotsky era Lev Davidovich Braunstein. Um judeu. Um judeu. Caraca, mano. Kamenev não era Kamenev, era outro nome de guerra. O sobrenome dele era Rosenfeld. Outro judeu. Zinoviev não era Zinoviev, ele era Aranovich. Sokolnikov também era judeu. Só não eram judeus no Birô Político Lenin, Stalin e Bubnov. E essa presença judaica na luta revolucionária não se restringiu à Rússia. Se você for nos movimentos revolucionários da Europa e das Américas, você vai encontrar muitos judeus vinculados ao marxismo, à luta revolucionária. Por isso que Hitler carimba a questão racial junto com a luta ideológica. Ele une o racismo com o anticomunismo. O antissemitismo com o anticomunismo. Isso não tinha nada a ver com o sionismo. O sionismo estava noutra estrada. O sionismo estava ali vendo como se beneficiar da perseguição aos judeus na Europa para incentivar o seu projeto colonial. Joga pra cá, joga pra cá. Por isso a rivalidade brutal entre os judeus antisionistas e os sionistas. O confronto é muito duro. Porque os judeus antisionistas não aceitam o projeto racista e colonial do sionismo. Porque os judeus antisionistas lutaram a vida toda, por gerações, contra impérios, contra o racismo, contra a exploração, contra a segregação. E, de repente, no seio do judaísmo surge um projeto racista e colonial. Mas isso não é aquela máxima do oprimido? Que o sonho do oprimido é ser o opressor? Isso é o que a gente sempre deve evitar, exatamente. O sionismo é o sonho de opressão do oprimido. Do oprimido. Cara,